Estar na igreja é importante, aliás, eu diria que estar na igreja é essencial. Essencial. Por que estar na igreja é essencial? Porque a igreja foi instituída pelo Senhor e a igreja é onde Deus, Ele derrama do seu mover sobre o seu povo, direções, visões, orientações, graça, onde nós recebemos direcionamentos para tudo, todas as áreas. Então, moveres como estes, dos 52 dias, que é uma união de fé, uma união de propósitos, eu digo sempre uma coisa, eu já vi muita gente parar, deixa eu falar uma coisa muito séria para você. Eu já vi muitas pessoas parar no meio do caminho, eu vou te contar por que elas param. Porque a fé não acompanha. Muitos não estão dispostos a fazer o que a fé exige, o que uma vida vitoriosa exige. Aí quando elas olham para a vida de outros e vejam tudo que os outros estão vivendo, os testemunhos, parece que é muito distante, parece que é uma injustiça da parte de Deus. Não, não é uma injustiça. Aliás, injustiça seria se todos fizessem diferente, cada um faz de uma forma e recebesse a mesma coisa. Isso sim seria injustiça. O justo viverá pela fé. Cada justo vive pela sua fé. Como disse ontem quem estava comigo, por que muita gente não jejua? Porque não acredita. Por que muita gente não está num propósito como esse? Porque não acredita. Por que muita gente prefere ficar em casa assistindo? Porque não acredita. Quando tem a oportunidade de estar, porque não acredita, então precisa rever algumas coisas. Tem coisas que não é no nosso jeito, é do jeito de Deus. Não tem o meu jeito, o seu jeito, tem o jeito que Ele estabeleceu. Então, se eu quero viver uma vida vitoriosa, eu tenho que partir desse ponto. É do jeito dEle. Existe a fé que agrada a Ele, existe a fé que mudam circunstâncias, existem a fé hoje. Essa semana eu disse assim, quem esteve comigo ontem, eu falei uma coisa aqui que eu tinha dito para uma pessoa na sexta-feira. Então, o que acontece com as pessoas? Eu tinha dito para uma pessoa exatamente alguém que é muito fácil, as coisas vão entrando dentro de você e você vai aceitando. Um pensamento entra e você vai aceitando. Um sentimento entra e você vai aceitando. O medo vai tomando conta de você. Então, uma pessoa disse assim para mim, isso serve para todas as áreas da vida. Eu estava conversando e numa palavra eu olhei no semblante dela. Eu vi que tinha algo errado naquela palavra. E eu falei, esperei ela terminar, e eu disse assim a ela, vamos voltar no ponto que você tocou nessa área. Ela disse assim, realmente tem algo dentro de mim. Algo aconteceu no passado, que hoje eu não crio grandes expectativas. Por que eu não coloco grandes expectativas nas coisas? Para eu não me frustrar. Você já sabotou o seu sonho. Esse é o grande erro. Sabe por quê? Isso é uma fé diabólica. A fé é certeza, a fé é convicção. Temor não provém de Deus. Você pega Jó 3, Jó diz, o que eu temia, me aconteceu, o que receava, Quem lança isso na vida da pessoa? O diabo, porque ele precisa dessa abertura. Ele precisa da abertura do temor. Ele precisa da abertura. Então, aí eu disse assim, presta atenção numa coisa, olha como é que a gente pode ir. Você vive coisas tão especiais e a forma como você lida com a sua fé, ou a falta de investimento na fé, pode fazer com que você comece a aceitar coisas que você não pode aceitar. Então,
Eu disse, não é porque uma vez aconteceu com você, porque a pergunta que eu quero fazer, quando aconteceu com você, que jeito você estava espiritualmente? Que fé você estava praticando? Então nós precisamos saber separar o tempo, nós vamos separar a fé. Então, porque aconteceu, vai acontecer de novo? Porque uma vez algo não deu certo, não vai dar de novo? Não, fé não é isso. Fé, isso é fé passiva. Isso é dar legalidade ao mal. Então eu vou te falar aqui, vamos lá, eu disse uma coisa ontem, eu disse assim, Ezequias, o rei Ezequias, Senaqueribe era o rei mais poderoso que existia, que vinha devastando, por onde ele passava ele derrotava. Ele conquistava os reinos, ele derrotava exércitos, ele derrotava todo mundo. Senaqueribe chegou, o próximo da fila era Ezequias, um homem de Deus. Todas as ameaças, aonde Senaqueribe era usado pelo diabo, ele dizia assim, não confie no seu Deus, achando que ele vai te livrar das minhas mãos. E ele dizia assim, olha para os outros reis. E ele dava uma lista de todos que tinha Deus, que tinha um Deus. Ele falou, todos eles achavam que tinha um Deus. E olha o que eu fiz com eles. Olha o que eu fiz com a terra deles. Ele dizia isso ao povo, ele dizia a Ezequias, mas Ezequias deu uma resposta de fé. Quando chegou uma carta dele, os mensageiros trouxeram, a carta estava dizendo exatamente isso. Não confie no seu Deus, ele não pode te livrar das minhas mãos. Ezequias fez o quê? Correu para o templo, veio diante do Senhor e diz, olha aqui, Senhor, é verdade que ele tem feito isso, é verdade que ele fez isso com os deuses das nações e com os reis, é verdade, mas porque não era um Deus, o Deus deles não era Deus, não era o Deus verdadeiro, não era o Deus dos céus e da terra, não é o Deus que eu sirvo, era Deus de pau, era Deus de pedra, era Deus feito por mão de homens, não é o meu Deus. Agora, me livra. O Senhor imediatamente diz, ele não vai chegar perto de você, estou metendo um anzol no nariz dele e arrastando ele para a terra dele, e ele vai morrer lá na terra dele, no templo do Deus dele. E foi morto pelos filhos, lá na terra dele. Aí o mesmo Deus manda o profeta ir até ele e diz assim, organiza a sua casa que você vai morrer. Quem falou isso? Quem falou isso? Não foi o médico, não foi o A, não foi o B, foi Deus. Ele vira o rosto para a parede e diz, tu sabes que eu tenho sido fiel ao Senhor. Tem misericórdia de mim, eu caminhei em integridade, eu tenho sido fiel ao Senhor. O Senhor sabe disso. O Senhor, antes do profeta sair, o profeta estava lá, ó. Não tinha chegado lá na porta. Estava lá. O Senhor falou, profeta, volta e diga a ele que ele não vai morrer mais. Estou acrescentando 15 anos à vida dele. Ele tem mais 15 anos de vida pela frente. Não é poderoso? Olha as experiências. Aí, dentro desses 15 anos, diga comigo, na segunda chance, preste atenção em segunda chance, eu falo muito sobre isso, cuidado com a segunda chance. O que você vai fazer com ela? O que você vai fazer com a segunda chance? A segunda chance, então, ele já começa a se perder, algo começa a entrar no coração dele. Chegam uns mensageiros do rei da Babilônia, ele resolve, por certamente a sua vaidade, mostrar a sua grandeza, o seu poder. Abre as portas para aquele povo, vai lá, mostra os seus tesouros, mostra o seu arsenal, mostra toda a sua riqueza. O profeta Isaías chegou e falou assim, quem são esses caras? Ele falou, é da Babilônia aí, o mensageiro do rei da Babilônia que vieram aqui para me trazer presentes e tal. Ele falou, o que você fez com eles? Ele falou, mostrei tudo que tinha para eles.
Mostrei o reino, mostrei meu poder, mostrei minha gama, mas não teve nada que eu não mostrei. Ele falou assim, você errou. Porque vai chegar o tempo que eles vão levar tudo que é seu. Você abriu as portas para a pessoa errada, rapaz. Eles vão levar e seus filhos serão escravos na Babilônia. Aí, como ele entendeu que não era com ele agora, ia vir sobre os filhos dele, ele falou, boa essa palavra, porque o texto está lá. O texto está escrito exatamente assim. Porque ele pensava, no meu tempo haverá paz, como se diz, meus filhos que se dane. E terminou mal. Terminou mal. Um dos melhores reis gerou um dos piores de todos, pior do que os pagãos. E aí, onde o senhor quer chegar com isso? O processo era o mesmo. Você vê como é que as atitudes vão roubando a autoridade. Você vê como conforme nós vamos caminhando na fé e relaxando, não jejuo mais, não oro mais, não tem necessidade de estar na igreja, não tem necessidade de estar num jejum, não sacrifica a minha carne, começa na zona de conforto. Na zona de conforto. O que ele tinha que ter feito? Ele não teve 2 grandes ou 3 grandes experiências com Deus? Sim ou não? O que ele podia ter feito? A mesma coisa. Senhor, o Senhor me deu o livramento contra Senaqueribe, o Senhor disse que eu ia morrer, e eu clamei ao Senhor, eu não morri, o Senhor me acrescentou anos de vida. Agora, veio essa sentença, Senhor, o Senhor pode mudar, o Senhor pode mudá-la, o Senhor pode dar esse livramento à minha casa, o Senhor pode dar esse livramento à minha família, o Senhor pode mudar completamente, mas o que aconteceu? Ele já foi roubado na autoridade, já não se tratava da mesma fé, não se tratava da mesma comunhão. Quem está entendendo o que eu quero falar? Está entendendo no profundo ou não? Porque eu não estou te contando história. Estou transferindo para você um espírito que foi vivo e morreu. Um espírito que viveu coisas poderosas e depois, um espírito que viveu coisas extraordinárias e uma fé que depois virou uma fé morna. Todas as vezes que isso acontecer, infelizmente, aí é que está o problema. É quando as pessoas terminam mal. Diga comigo, a fé é a moeda do céu. Diga comigo, fé é poder. Ser um crente é ser uma pessoa poderosa na terra. Nós aprendemos isso. Diga comigo, pois o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Olha, se você tem alguém que você ama de verdade, você fala a verdade e não deixa se tornar um humor na fé, porque essa pessoa vai te dar trabalho, os problemas dela vão te dar trabalho. Por isso que nós precisamos falar. Eu falo para todo mundo, falo, querido, tudo tem um preço nessa vida, você vai escolher qual que você quer pagar. Tudo tem um preço, tudo. Quando nós falamos de 52 dias de fé, é um preço, não é? Sim ou não? Todos os dias você se comprometer, estar na presença de Deus, orar, buscar, participar dos jejuns, isso é um preço. Isso é um preço. Quando você escolhe fazer um jejum de sexta-feira, quando você escolhe fazer um jejum de domingo, quando você escolhe sacrificar a sua carne, quando você escolhe estar numa oração na madrugada, isso é um preço. Isso é um preço. Um preço que gera o resultado. Tudo vai gerar um resultado. Quando eu escolho não fazer, quando eu escolho caminhar na comodidade, na passividade, é um preço também que eu vou pagar. Tudo é um preço. Tudo é reflexo das nossas escolhas. Então, eu sei que tem gente que quer fazer o certo, mas tem gente que precisa, às vezes o próprio Deus nos dá motivação. O próprio Deus nos dá motivação. Você não tem força? Eu vou te dar força agora. Sabe como? O que muda a vida de uma pessoa? Eu iria pelas 2 situações aqui, ó. Tem 2 situações, tem mais, mas eu vou dar 2. As pessoas não falam assim, ó. Tem gente que muda pela dor, outros mudam pela... Não entendi. Pelo amor? Tudo bem, quer colocar o amor aí, tudo bem. Mas amor não é
é o quê? Então tem gente que muda pela decisão. Decisão. Diga a palavra decisão. Tomei uma decisão, eu vou mudar. Tomei uma decisão, não vivo mais essa fé. Tomei uma decisão, estou saindo dessa zona de conforto. Tomei uma decisão, vou lutar pelos meus sonhos. Tomei uma decisão, não aceito mais perder. Tomei uma decisão, a minha vida não vai continuar estagnada. Tomei uma decisão, o preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar. É uma decisão. É uma decisão. Até porque quando a gente está no fundo do poço, só tem um lugar para olhar. Para onde você olha quando você está no fundo do poço? Só tem para cima, não tem outro lugar para olhar. E a gente deveria aprender isso. Deveria aprender isso. Passar por lá uma vez. Uma vez. Não existe fé viva sem coragem. Se a fé é viva, ela tem coragem, inclusive para confrontar você mesmo. Ninguém precisa me confrontar. Você se torna uma pessoa poderosa quando você começa a conversar com você. Quando você começa a se aconselhar. Quando você começa a dar conselhos, bons conselhos a você. Entendeu? Quando você vira para você e diz assim, se tiver que ficar chateado, fica com você então. Que você vira para você e fala assim, você quer mais? Faça mais. Eu falo para mim, você quer mais? Faça mais. Vai além. Você quer que Deus confie mais? Paga o preço. Porque se nessa medida você dá o que você dá, você não vai dar numa medida maior. Isso é consciência, ninguém precisa falar isso para mim, eu vou falar isso para mim. Davi falava muito com ele. Davi conversava com com sua alma, com o seu interno. Por quê? Porque ele aprendeu isso. Por que você está assim? Por que você está se sentindo assim? Por que você está abatido, Amião? Por que você está com medo? Espera em Deus, confia em Deus. Ele é a tua salvação. Você o verá. A esperança para o futuro, a fé viva, ela sempre faz com que nós estejamos cheios de esperança, de convicção. Nós acreditamos, nós cremos, nós agimos em cima dessa fé. Diga comigo, Deus responde fé e não necessidade. Olha, se fosse necessidade, o profeta tinha ido na casa da viúva e tinha continuado a mesma situação se ela não tivesse agido a fé dela. Se fosse necessidade que Deus respondesse, o povo de Israel foi 400 anos no Egito escravo. Quando o clamor subiu, a Bíblia diz assim, agora, diga a palavra, agora, o clamor de vocês subiu a mim. Será que foi a primeira vez que eles clamaram? Não. Mas talvez a primeira vez que clamaram com uma fé tão ousada, convicta, saindo de dentro que chegou. O texto diz isso. Agora o clamor chegou a mim. Agora eu ouvi o clamor de vocês. Porque tem orações que é da boca para fora. Tem orações que não é do coração. Não é verdade? Não, é igualzinho a gente se acostuma e fala assim, ai meu Deus, tem misericórdia, né? Ué, você falou, tem misericórdia, mas o que tem de sentimento nesse tem misericórdia? Não tem nada, já virou um ritual. Dá o versículo para mim. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, diga comigo, mas no poder de Deus. Não, eu tenho conhecimento, eu tenho informações, olha, está cheio de gente, cheio de conhecimento no fundo do poço. Deus não quer que a fé se baseie em sabedoria humana. Tanto é que a mensagem, Paulo falava sobre isso, a mensagem está vindo com toda simplicidade,
porque eu não quero que vocês se apoiem em absolutamente nenhum tipo de palavra persuasiva, palavra de sabedoria humana, mas sim em poder, porque a palavra é poder. É a palavra que nos move. É a palavra que nos ensina como reagir. Estou mostrando para você. Ué, espera aí. Ezequias viveu 2 milagres extraordinários, não só 2, viveu mais. Mas ele poderia ter virado agora e dito assim: o Senhor que me respondeu na situação de Senaqueribe, o Senhor que me respondeu na situação quando o Senhor disse que eu ia morrer, eu estou vivo. Ô Senhor, o Senhor pode me responder, o Senhor tem misericórdia, o Senhor pode mudar essa realidade. Então, ouça o meu clamor, Senhor. Mas já aceitou, amém. Sabe o que ele falou? Boa essa palavra. Boa essa palavra. Não é um amém? Sim ou não? Amém, assim seja. Já aceitou, se conformou. Por isso que eu sempre falo, cuidado com aquilo que rouba a tua autoridade. Tira tudo que rouba a tua autoridade. Porque quando a gente está ali, ó, no pé do eito, você tem autoridade. Por que ele pode dizer aqui, ó? Organiza a tua casa que você vai morrer. Senhor, tu sabes que eu tenho sido fiel. Tenho andado em integridade diante do Senhor. Tinha autoridade. Estava ali com convicção. Quanto mais a gente age na carne, mais vazio nós vamos estar. As obras feitas na carne só pesam, angustia, e por fim, são todas queimadas. Aquela necessidade de imagem, encenação, busca de aprovação, ativismo, são tudo obras mortas. Nós não podemos, deixa eu dizer uma coisa para você, sempre que você fizer uma postagemzinha no Instagram, qualquer coisa para os outros da tua curtidinha lá, veja se Deus está curtindo também. O senhor tem alguma coisa contra? Não, só te ensinando a olhar as coisas com foco de prioridade. Antes de mais nada eu preciso ver, não adianta os outros ficarem me curtindo, batendo palminha para mim, se Deus está olhando e fazendo assim. Oh, que tolo. É como eu disse ontem, tem gente que fica imitando as besteiras. Eu vi alguém fazer uma postagem, eu falei, que vergonha, você só mostrou para mim a tua personalidade. É da igreja. Eu falei, eu teria vergonha. A gente fala muito sobre, tem muita coisa que fala sobre nós. Muitas coisas, sobre a nossa personalidade, imatura, menina, incrédula, carnal, tem muita coisa que fala sobre nós. O que está dentro de nós? O que está dentro reflete o quê? Fora. O que está dentro reflete fora. Eu quero me parecer com Deus, quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como um homem de Deus, uma pessoa que tem comunhão com Deus, que tem poder de Deus na vida, que tem a sabedoria de Deus na vida. Eu quero que as pessoas olhem para mim e me vejam como o antenado, o espertinho, o descolado, o moderno atualmente. É isso. Qual que é a visão que eu quero? Porque as pessoas, se Deus não fizer nada por nós, pessoas não fazem. Ou faz? Alguém já esteve no fundo do poço? Eu me lembro do meu fundo de poço, menino. Cheguei aqui em Rio Preto, no fundo do poço, uma situação. Pegava as quirelinhas de ouro da minha mãe, que minha mãe trabalhou um tempo para vender. Tinha aqueles mostruários de correntinha de ouro, aquela coisa toda. Então ela vivia, às vezes presenteava minhas irmãs, presenteava a mim, presenteava todo mundo com às vezes uma pulseira, uma corrente, algo dessa natureza. Mas como a gente era muito menino, eu, por exemplo, todos que me deram, arrebentei, não tinha, vivia fazendo bagunça, né? Então, e aí tinha quirela de ouro. Quando chegamos aqui, tinha uma dificuldade muito grande financeira. Tinha que sair para vir para o calçadão para poder tentar levantar um dinheiro. Achava essas quirelas de ouro quebrado, correntinha quebrada aqui, fazia aquele montinho e corria lá no centro da cidade para poder vender no centro da cidade, para juntar um dinheiro para pagar o aluguel, para pagar as coisas. E eu me lembro um dia desses que eu estou vindo na rua, no centro, estou subindo uma calçada, uma tia minha estava vindo lá na frente. Quando ela me viu, ela atravessou para o outro lado. Aquilo ficou marcado dentro de mim.
Ficou marcado. Eu falei, mãe, só acredita que a tia estava vindo? E a tia desviou e atravessou a rua para o outro lado. Por quê? Porque naquele momento ela sabia que nós estávamos no fundo do poço. Então só o medo de repente, procurar para pedir alguma ajuda, já fazia com que se desviasse, né? Não quero nem cruzar, né? Porque todo mundo vira e diz assim, quando você está no fundo do poço, eu já tenho os meus problemas, não preciso do problema de ninguém. Não é verdade? Eu já estou cheio de problemas, eu não tenho tempo para lidar com o problema dos outros. Isso é triste. E nós, como cristãos, nós fazemos diferente. Entendeu? Nós, como cristãos, nós fazemos diferente. Eu aprendi isso. Semana passada eu fiz uma viagem de 200 quilômetros só para abençoar a vida de alguém. Só para abençoar a vida de alguém. Chamei meu filho e falei, vamos, que nós vamos fazer algo. E foi com amor e com prazer. Porque eu já passei por isso. Eu já passei. E eu aprendi que quanto mais você dá, mais você recebe. Quem dá ao necessitado, ao Senhor empresta. A mentalidade muda. Entendeu? E quanto mais você dá, mais você tem. Quanto mais você faz, mais abençoado você é. Quem está entendendo, por favor? Tudo que não provém da fé, diga comigo, é pecado. Tudo que não provém da fé é pecado. Como você creu, assim acontecerá. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda. Disse, Senhor, meu servo está em casa paralítico e em terrível sofrimento. Jesus disse, eu irei curá-lo. Respondeu um centurião, Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas, diga que essa palavra comigo, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com seus soldados sob meu comando, e com soldados sob meu comando, digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Diga ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo a vocês a verdade, não encontrei, diga comigo, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu não encontrei em Israel ninguém que entendesse como esse homem entendeu como funcionam as coisas no mundo espiritual. Ele entendeu o que é autoridade e poder. Ele entendeu o que é fé. Aí ele fala uma coisa, Jesus conclui dizendo uma coisa muito séria. Diz assim, eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, diga comigo, e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Mas olha agora, diga comigo, mas os súditos do reino serão lançados fora, nas trevas onde haverá choro e ranger de dentes. Quer dizer, súditos do reino está perdendo o seu lugar para estrangeiros. Eu preciso ter cuidado que pode chegar uma pessoa muito depois de mim ocupar meu lugar na mesa? Sim, pode. E é o que tem acontecido. Pode chegar uma pessoa muito depois de mim, um estrangeiro, e tomar o meu lugar na mesa? Pode. Pode. Por isso que a Bíblia diz, guarda o teu lugar. Guarda o teu lugar. Porque muitos podem sentar no lugar que era seu. Esse homem entendeu
Então Jesus disse ao centurião: vá como você creu, diga comigo, como você creu, assim acontecerá. Ó, na mesma hora, o seu servo foi, o quê? Na mesma hora, como você creu. Você creu. O Senhor disse aqui, basta uma palavra do Senhor e vai mudar lá. Basta uma palavra do Senhor e vai acontecer lá. Como você creu. Assim será. Amém, pessoal? Ó, vou dizer uma coisa para você. Vamos lá, o senhor está bravo, bicho? Não estou. Mas eu não vou deixar. Se você ficar chateado comigo, não tem problema. Amanhã você vai lembrar de mim, você vai me agradecer. Eu não tenho essa preocupação. De verdade, eu não tenho essa preocupação. Não quero magoar ninguém, nem ofender ninguém. Mas se alguém ficar chateado comigo, no futuro, ele vai me agradecer. Ele vai me agradecer por eu não deixá-lo na zona de estagnação, na zona de conforto que muitos se encontram. Porque a palavra é isso. Como é que eu vou mudar a minha vida? Como é que eu vou mudar? Se as coisas não estão mudando, como é que eu faço para as coisas mudarem? Eu tenho que colocar mais força. Se não foi com o resultado que eu estou esperando, eu vou ter que colocar mais força. Eu vou ter que colocar mais intensidade. Como são as minhas orações? Oração passiva, amém? Seja feito. Espera aí. Seja feito conforme a tua fé, foi o que o Senhor disse. O que ele diz? Basta uma palavra do Senhor e vai acontecer lá, Senhor. Eu acredito nisso. Não como lá o Ezequias. Amém, boa essa palavra. Tudo bem, sua casa vai ser destruída, todo o seu tesouro vai ser levado embora, toda a tua riqueza vai ser levada embora, seus filhos serão levados cativos. Amém, boa essa palavra. Não é uma loucura? Sim ou não? O profeta está dizendo assim: tua riqueza vai embora, você vai ficar miserável, teus filhos vai ser escravo, está sendo levado para uma terra distante, e você está falando amém? Mas tem gente vivendo isso. Tem gente vivendo isso. Falando amém para o que não deve falar amém. Aí talvez tenha aqueles que vão falar assim: mas eu não sei como fazer. Vão botar força, a gente não sabe, a gente aprende. Eu preciso começar a praticar. Eu preciso alimentar a minha fé. Como é que eu alimento a minha fé? Me enchendo de coisas que vai encher a minha fé. Eu preciso pegar cada promessa que eu tenho recebido. Cada promessa que eu tenho recebido. Quem estava comigo na live 6h30 da manhã? Eu tenho que pegar cada uma daquelas promessas. É transferência de riquezas. Transferência, o Senhor transferiu. Senhor, tudo que era dos egípcios, o Senhor transferiu para o teu povo. O Senhor pode fazer de novo, meu Pai. O Labão enganou Jacó 10 vezes. O Senhor tirou a riqueza das mãos de Labão e colocou nas mãos de Jacó. O Senhor pode fazer de novo, Senhor. Isaac chegou numa terra estrangeira, ele semeou naquela terra, ele colheu 100 vezes mais, ele enriqueceu. O povo daquela terra teve inveja da prosperidade dele, Senhor. Viram que o Senhor era com ele. O Senhor pode fazer de novo, faça na minha vida. Mas tem gente que está indo embora, está perdendo, está tudo parado, tudo estagnado. Amém. Boa essa palavra. Está vindo tempos difíceis, tempo de escassez, está vindo tempos que... Amém. Que amém. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem veio para roubar, matar e destruir? Quem foi? Então eu não posso aceitar e dizer amém. Amém. Eu não posso aceitar. Tristeza, angústia, vazio, raiz de amargura, opressão, depressão. De onde vem? Diabo. Então eu não posso aceitar, eu tenho que combater, eu tenho que lutar. Não é, amém? Eu tenho que ir para as promessas. Jesus respondeu à mulher, diga comigo, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. Diga aqui comigo, naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Ela creu. A mulher do fluxo de sangue,
tentou tudo que tinha com os médicos, gastou tudo que tinha, foi em vários médicos que piorou, ficou pobre e doente. Ela não disse amém. Quando ela ouviu de Jesus, ela falou: se eu tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu vou ser curada. Não importa o que eu tentei até agora, vai dar certo com ele. Vai mudar agora. Ela não disse: eu fiz de tudo, amém, foi feita a vontade de Deus. Não, ela disse, ela pensou e agiu. Se levantou. Ou eu creio ou eu não creio. Jesus respondeu: eu lhes digo a verdade. Se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz a esta figueira, com esta figueira, e muito mais. Diga comigo: poderão fazer o mesmo que eu fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar. E isso, o quê? E o que ele disse à figueira? O que ele disse? Seque. Ele foi para ver se tinha fruto dela, não tinha, só tinha folha. Ele diz: nunca mais alguém coma fruto de ti. Seque. Secou. São exemplos para nós. Eu não aceito mais essa realidade. Esse problema vai secar. Essa situação eu não aceito mais na minha vida. É uma questão de fé. É uma questão de convicção. Está aqui o exemplo. E dizendo que nós, não só o que foi feito a figueira, mas quem disser a esse monte: ergue-se, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, assim será. O que é a figueira? O que é o monte? Não é falar deles, é falar com eles. Eu nunca vi falar de problema, resolver problema. Não é falar do monte, é falar com o monte. Não é falar da figueira, é falar com a figueira. Se crerem, diga comigo: se crerem, receberão. Lê você aí. O quê? Então olha aqui para mim. Olha aqui para mim. Olha que coisa desgraçada. O que eu disse quando eu comecei a mensagem aqui, que eu entrei. Olha que coisa desgraçada. Algo bom está acontecendo na vida da pessoa, uma pessoa disse assim: ah, não vou criar expectativa, porque se algo acontecer e não acontecer, eu não me frustro. Opa! Peraí, que linha é essa? Defensiva? Já é uma fé defensiva, já estou me defendendo da frustração. Da frustração. Porque já no mundo espiritual eu não acredito que vai dar certo. Aí se não deu certo, eu não me frustrei. Ué, mas e se eu entrasse com a fé determinando e desse certo? Porque a fé faz dar certo. Diga comigo: a fé faz dar certo. A fé faz dar certo. A fé faz acontecer. Não, dessa vez eu não vou me frustrar, dessa vez vai dar certo, dessa vez eu estou na bênção, dessa vez eu estou vivendo uma outra realidade, dessa vez eu estou em Deus, dessa vez eu sei o que é fé, dessa vez eu sei o que é orar, eu sei o que é profetizar, e não tem a mínima possibilidade de não dar certo, vai dar certo. Mas, olha aqui, ó. Vem cá. O diabo chega assim, ó. A gente nem percebe. Ele chega. Vem aqui no ouvido. Não crie expectativa, não. Por quê? Pode ser que não vá acontecer. Se não acontecer, pelo menos você não fica frustrada. Ah, é verdade. É verdade.
tem razão. Entendeu? Mas tem um espírito do lado de cá também, ó. Vai dar certo. Se você crer, se você acreditar, tudo que você pedir em oração, tudo que você disser, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá, tudo que disser lhe será feito. Ah, mas não é bem assim. Já não deu certo uma vez. Você já se frustrou. Que voz você vai ouvir? Que voz você vai ouvir? Hã? Qual voz você vai ouvir? Tem vozes, a Bíblia fala sobre isso. No mundo tem muitas vozes. Qual você vai ouvir? Com qual você vai ficar? Quem está comigo sabe. Falou negativo, eu falo, se for para falar besteira, fecha a boca. Se não for para concordar comigo, nem abra a boca. Por quê? Porque o que eu acredito, eu acredito. E eu acredito. Operando Deus, quem impedirá? Ele, tocando nos olhos deles, disse, diga comigo, que seja feito segundo que vocês. Então, todo problema é um problema de. Então, se tem uma coisa que eu preciso tratar é da fé. Aí a gente fala assim, mas por que tem gente que acredita e eu não acredito? Ué, é investimento nela. Vou te falar, eu já fui incrédulo pra caramba. Já fui um murmurador. E já fui profeta do diabo. Por que profeta do diabo? Tudo que ele sussurrava desse jeito eu repetia. E depois acontecia. Mas acontecia porque eu ouvia e repetia. Aí as coisas não davam certo. Ainda eu me achava profeta. Eu não falei que não ia dar certo? Não falei? Tá vendo? Ainda a gente estufa o peitinho e se acha o máximo. Não falei que eu ia continuar frustrado. Não falei que eu ia continuar derrotado. Não falei. Isso aí, o que eu falo acontece. Mas por que a gente não usa isso para fé? Para construção, para uma vida poderosa. Quando a gente pede para você fazer anotações, eu de você não fazia só anotações, você chegava na sua casa e imprimia os versículos mais poderosos, acha um canto na tua casa e prega nas paredes. Sabe? Os versículos mais poderosos, prega na parede. A hora que você for orar, falou assim, ó, está aqui, Senhor, ó o que está escrito aqui, ó. Está escrito aqui, Senhor, está escrito promessa do Senhor. Ó, meu Pai, eu creio, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor me fará deitar em verdes pastos. O Senhor me guia pelas águas tranquilas. O Senhor refrigera a minha alma, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte. Está aqui, Senhor, ó, Romanos 8,37, em todas as coisas eu sou mais que vencedor. Não é peste, não é fome, não é praga, não é desgraça, nem anjo, nem demônio pode me apartar do amor do Senhor. Senhor, está aqui, ó, eu aprendi hoje que o Senhor faz transferência de riquezas. Está escrito, Senhor, ó, está escrito, ó, mas a riqueza de um pecador, repita comigo, mas se um pecador fica rico, Deus tira dele a riqueza e entrega a quem o agrada. Tudo que você tem que fazer é agradar a Deus, filho. Tudo que você tem que fazer é agradar a Deus. Ó,
Se porém um pecador enriquece, Deus lhe toma a riqueza e entrega àqueles que lhe agrada. Mas se os pecadores estão destinados a uma vida de trabalho, mas os pecadores estão destinados a uma vida de trabalho pesado, acabam por entregar de mão beijada seus bens para quem agrada a Deus. Por isso que Josué e Caleb diz: se Deus se agradar de nós, se Deus se agradar de nós, Deus vai nos dar essa terra, Deus vai tirar deles e vai dar a nós. Hoje eu falei de várias transferências de riqueza, essa é mais uma, que Deus tirou, desapossou da terra e colocou o seu povo. Transferências de riquezas. Foram escravos no Egito. O homem de Deus veio e deu a direção a eles. Vocês vão pedir isso, pode pedir a eles, que eles vão dar. O texto diz, deu graça a eles, quer ver? Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado, e pediram aos egípcios joias de prata, de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas, diga comigo, tudo que eles pediram, ou pediam, né? Quem fez? Deus fez, o Senhor Deus fez, diga a palavra comigo, diga o Senhor Deus fez. Que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo que eles pediam. Assim, o povo de Deus, diga comigo, assim, o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Dá outra tradução, por favor. Os israelitas obedeceram à ordem de Deus e pediram aos egípcios objetos de prata, de ouro, bem como roupas. O Senhor concedeu ao povo uma disposição favorável da parte dos egípcios, de modo que lhes davam o que pediam. Assim, diga comigo, eles despojaram os egípcios, quer dizer, Deus transferiu, leia aqui comigo, dessa forma, os israelitas, o que está escrito? Deus fez transferência de riquezas, Deus transferiu. Jacó ouviu os comentários dos filhos de Labão que diziam, Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. Ele juntou, diga comigo, ele juntou toda essa riqueza a partir do que era de nosso pai. Vocês mesmos sabem quase todo, que com todo o empenho tenho trabalhado para o pai de vocês, mas ele me tem enganado, por 10 vezes mudou o meu salário. Porém, leia em voz alta, por favor, Deus, diga, Deus não permitiu que ele me prejudicasse. E aí, finalizando, dá o último versículo só. Diga comigo, assim Deus tirou o gado do pai de vocês e deu a mim. Transferência de riquezas. Deus faz transferência de riquezas. Deus faz transferência de riquezas. O que eu preciso fazer? Agradar a Deus. E quando eu falo agradar a Deus, não penso que ninguém compra Deus com dinheiro, não. Viu? Porque direto chega alguém na igreja e fala assim, eu fiz um voto, que se Deus me abençoar, Deus, toma banho. É como se Deus fosse miserável se estivesse atrás de dinheiro. Nem nós, meu filho. Vamos pensar aqui. Pai que diz assim, você nunca vê seu pai, nunca recebe um abraço dele, ele nunca está com você na sua casa, ele nunca te diz eu te amo. Aí ele vira para você e fala assim, só não te falta nada, você tem tudo, do bom e do melhor, tem roupa cara, tênis caro, tem bicicleta, tem não sei o que, tem videogame, tem tudo. É isso que a gente quer? Sim ou não? Não, você quer relacionamento. É igual o marido que vira para você e diz assim, que você está reclamando do que, mulher? Você tem dinheiro, não te falta nada, compra a roupa que quer, compra o sapato que quer, tem o carro para ir aonde quer,
Está reclamando do quê? Estou reclamando de atenção, de carinho, de amor, quero relacionamento. Não é isso? Sim ou não? Aí a gente vai virar para Deus e falar assim: se o Senhor me der, eu te dou esse dinheiro. Que dá. Dá, você tem que ainda agradecer, porque se não tivesse, se ele decidir que não vai para a tua mão mais, que vai para a mão do outro, vai, acabou, tem conversa. Todas as portas se fecham, ele faz transferência de riqueza e acabou, ele faz. Ó, mais um, vamos lá, vamos mais um para terminar. Isaac semeou naquela terra, diga comigo, naquele mesmo ano, recolheu 100 por 1. O que é 100 por 1? 100 vezes mais, está claro, não é? Por que 100 por 1? Agora enche a boca e diz assim: ele enriqueceu, continuou prosperando e ficou riquíssimo. De maneira que os filisteus tinham inveja dele. Quem tinha inveja? O povo daquela terra, porque ele era estrangeiro lá. E Deus estava fazendo transferência de riqueza para ele. Ele chegou depois. Em um ano, o negócio foi tomando proporções monstruosas. Os filisteus tinham inveja dele. Abimeleque disse a Isaac: saia da nossa terra, diga em voz alta, bem forte, por favor, porque você já é mais poderoso do que, sabe quem está falando isso? O rei. O rei. Imagina se é pouco. Imagina o rei falando: sai do nosso meio porque você já é mais poderoso do que nós. Você está devastando a nossa terra aqui. A riqueza está tudo indo para você. Mas por quê? Porque o Senhor Eles responderam: vimos, repita em voz alta por favor, vimos claramente que o Senhor, o quê? Aí que tem uma coisa linda, você vê até o ímpio, até o incrédulo, até aqueles que não creem em Deus, falou: não, nós vimos aí que tem algo, Deus é com você, não é possível um trem desse. Como é que prospera desse jeito? Como é que as coisas fluem desse jeito? Nós temos que buscar isso. Você orar, dizer: Senhor, está aqui. Senhor, o Senhor pode fazer de novo. Só que Deus não quer presentinho, Deus quer relacionamento. Você entendeu? Senão você vai cometer o erro. Estou dando um exemplo claro aqui para você. Estou dando um exemplo claro. A mesma coisa eu virar, ou minha esposa virar para mim e falar assim: não te falta nada, você tem roupinha lavada, comida quentinha no prato, cuide de você com o maior amor e carinho, tua roupa é passadinha. Só. Cadê o relacionamento? Ou ela virar para mim, ou ela virar para mim e dizer assim, ou eu querer dizer a ela: ah, mas não te falta nada, você tem do bom e do melhor, você tem tudo que você quer, compra o que você quer, veste o que você quer. Só que eu mal falo com ela, eu mal dou atenção. Esse relacionamento funciona? Sim ou não? Aqui tem filhos, tem muitos filhos, já sabe do que eu estou falando. Aqui tem maridos, tem esposas, já sabe do que eu estou falando. Entendeu? Deus quer relacionamento. Deus quer tempo de qualidade. Sabe o que é tempo de qualidade? Sabe o que é ou não? Tempo de exclusividade. Tempo de exclusividade. Porque é a mesma coisa de eu virar, estou em casa hoje, não fui fazer nada, não fui trabalhar. Eu estou em casa, mas eu estou no telefone, eu estou no WhatsApp, eu estou? Sim ou não? O corpo está, mas eu não estou. Tempo exclusivo, diga a palavra comigo, tempo exclusivo. Sabe o que é tempo exclusivo? Vou falar lá em casa, como é que funciona tempo exclusivo. Olha como funciona na minha casa, tempo exclusivo. Telefones todos não junto conosco.
Na mesa nem pensar. Tempo exclusivo é tempo exclusivo. É um tempo nosso. E se mandar uma mensagem, vê depois. Responde depois. E se for alguma coisa urgente, persiste, que aí a gente sabe que é urgente. Por mais que não é. Às vezes não é. Se for minha mãe, se for minha mãe toca 3 vezes, você fala assim, não, te atendeu urgente, porque deve ser alguma coisa grave. Oi, filho, mamãe está com saudade de você. Está sumido. Era urgente, ela queria falar que estava com saudade de mim. Entendeu? Mas é insistente, porque quer falar. Mas se não for nada grave, depois a gente resolve. Depois a gente responde. Ela já sabe, tá vendo? Ela tinha 7 anos, 4 aninhos. 4 aninhos. Então, o que ela queria? 4 aninhos, a avó foi atender o celular, foi ver uma mensagem no celular, ela disse, não. Por quê? Agora esse tempo é comigo. É exclusivo. Deus quer tempo de exclusividade. Diga comigo, Deus quer tempo de exclusividade. É relacionamento. Não joga num pacote não, que não vai dar certo. Não tem nenhum relacionamento que dá certo. Nenhum que dá certo dessa forma. No atacado, vamos no atacado. Não dá certo. Amém? Fique em pé, por gentileza. Vamos lá, mais transferência de riquezas. Josafá e o seu povo foram saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais, diga comigo, pegaram para si mais do que podiam levar. Era mais do que podia levar. Olha que coisa. Por isso nunca subestime a Deus. Esse aqui era para ser aliás, esse era um inimigo terrível, que era para ser uma tragédia, e se transformou em grande prosperidade. 3, já parou o que pensar, 3 dias transportando os despojos e não poder, é mais do que podia levar. Gastaram 3 dias para saquear os despojos de tanto que havia. No tempo de Eliseu, a fome estava lá. As pessoas pagavam uma fortuna por uma cabeça de jumento e por esterco de pombo. Pagavam em ouro e prata. Aí o profeta Eliseu vem amanhã. Diga a palavra, amanhã. E ele libera uma palavra. Haverá prata, ouro, haverá prosperidade. Amanhã. Amanhã haverá uma grande prosperidade aqui. Alguém virou e falou assim, nem que Deus abra a janela do céu, nem que Deus... Ele disse assim, vai acontecer, só que você não vai ver. Você não vai desfrutar. No outro dia, está errado esse Crônicas aí, tá? No outro dia, aquilo que o profeta havia liberado, a palavra que o profeta havia liberado, se cumpriu. Abundância. E era tanta que o povo foi correndo para poder... Aquele que não creu foi atropelado e morreu, e realmente não viu. Mas ali também foi uma transferência de riquezas. De um dia para o outro. Diga essa palavra comigo, de um dia para o outro.
E um dia estavam comprando uma cabeça de jumento por 80 peças de prata, moedas de prata. No outro dia, já era uma outra realidade. Abundância, prosperidade. Por quê? Porque Deus fez uma reviravolta, que os inimigos escutaram o exército, que Deus fez escutar e eles fugiram e abandonaram tudo, deixaram lá só a riqueza, que eles ficaram transtornados. Acredite, nós estamos na reta final desses 52 dias, e eu vou dar um conselho a você. Não é que termina os 52 dias você para, não. Bendita a hora que aqueles 120 após a ascensão de Jesus aos céus, 500 pessoas estiveram com ele durante 40 dias. Ele deu direções e deu instruções. Mas só 120 estavam na posição. Estavam no lugar, reunidos, orando e esperando. Está escrito assim, esperaram. E o poder desceu sobre eles. Eu acredito seriamente que esse final, não estou falando do final dos 52 dias, eu estou falando a partir desses 52 dias. Esse final de ano nós seremos surpreendidos com bênçãos tão grandiosas, tão gloriosas, tão espantosas. Nós seremos surpreendidos. Você vai viver coisas que talvez você nunca viveu na sua vida. E eu quero liberar essas palavras, essa unção sobre a tua vida. Que Deus faça sobre a tua vida essa transferência de riquezas para a tua vida, assim como foi a transferência de riquezas no tempo do Egito, no tempo em que Israel foi livre e saíram de mãos cheias. A Bíblia diz que eles saíram cheios de ouro, prata, pedras preciosas. Eu quero liberar essa palavra para a tua vida, que uma unção poderosa, uma unção de abundância, uma transferência de riqueza será feita para a tua vida, como foi na vida de Jacó. Deus tirou de Labão, do ímpio Labão, e colocou nas mãos de Jacó. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida e declarar que, como foi na vida de Isaac, a semente de Isaac foi abençoada de forma tão sobrenatural. Cada plantio, cada semeadura que ele fez, ele colheu 100 vezes. Ele foi enriquecendo, ele foi prosperando e se tornou riquíssimo, a ponto dos filisteus o invejarem. Eu declaro, eu profetizo em nome de Jesus, nesse final de ano, transferência de riquezas para a tua vida. Eu declaro abundância para a tua vida. Eu declaro portas poderosas abertas para a tua vida. Eu declaro o sobrenatural acontecendo. Eu declaro o inédito acontecendo. Eu declaro o incrível acontecendo. Eu declaro uma unção de abundância, uma unção de prosperidade sobrenatural sobre a tua vida. Diga aí no teu lugar: eu creio, eu recebo e eu tomo posse em nome de Jesus. Eu acredito, eu possuo essa promessa em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida. Faça declarações e diga: Senhor, o Senhor pode fazer de novo. O mesmo Deus que fez com que Israel saísse de mãos cheias,
de mãos cheias. Eu acredito que eu vou terminar esse ano de mãos cheias. Uma grande transferência de riqueza está chegando para a tua vida. Acredite nisso, tome posse. Eu creio, Senhor, eu creio em nome de Jesus. Eu profetizo em nome de Jesus, isso acontecendo a partir de 52 dias na tua vida, um fluir, uma abundância gigantesca. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus, que você será maior, vai crescer mais do que os seus pares, vai crescer mais do que a concorrência, vai crescer mais, haverá uma abundância muito maior sobre a tua vida, sobre o teu negócio, do que toda a concorrência. Em nome de Jesus, você vai se tornar maior, como Isaac se tornou maior do que os filisteus. Você vai se tornar maior do que a concorrência, o teu negócio vai se tornar maior do que da concorrência. Em nome de Jesus, eu declaro que diante de você nenhuma porta estará fechada. Eu declaro todas as portas abertas. Eu declaro e profetizo: tudo que é contra você será convertido a teu favor. Eu declaro em nome de Jesus, eu profetizo em nome de Jesus sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus, receba em nome de Jesus, receba essa unção, porque Deus, a unção de Deus, o poder de Deus está sendo derramado sobre a tua vida, e todo esse fluir, essa unção de fluidez, de crescimento, de abundância, de prosperidade, em nome de Jesus, de grandeza, será derramada sobre a tua vida, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, abençoa, Senhor, abençoa as pessoas que estão comigo agora, e recebe, possui, você na transmissão, receba em nome de Jesus. Eu declaro sobre a tua vida, eu declaro, você que tem o propósito 52 dias, segura nas suas mãos. Eu declaro em nome de Jesus, você que está na transmissão, que tem também o propósito, se não tiver, levanta as tuas mãos em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida, materializado o propósito dos 52 dias, tudo que você colocou aí, tudo que você colocou, vai acontecer, vai fluir na tua vida. Eu declaro e profetizo, em nome de Jesus, que os próximos meses serão meses de grande crescimento, de grande abundância, serão meses de transferência de riquezas para a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro uma transferência de riquezas poderosas chegando sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, você crescendo mais do que os pares, crescendo mais do que a concorrência. Eu declaro em nome de Jesus uma unção poderosa sobre a tua vida. Eu declaro em nome de Jesus, eu declaro uma unção poderosa, que diante de você nenhuma porta estará fechada, nenhuma estará fechada em nome de Jesus. E eu declaro que tudo que é contra você será convertido em seu favor. Tudo em nome de Jesus. Acredite, sai daqui com essa unção, sai daqui com esse poder, sai daqui com esta unção sobre a tua vida, e vai na fé. Vai na fé, porque você vai ser surpreendido. Os próximos meses serão estrondosos, gloriosos, poderosos. Deus vai te favorecer, Deus vai favorecê-lo. Mudanças incríveis, viradas incríveis acontecerão, em nome de Jesus. Viradas incríveis, deixa entrar no teu espírito, porque viradas incríveis, poderosas, acontecerão na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, eu profetizo, Senhor, visita o trabalho, visita o negócio de cada um, visita, Senhor, que a tua unção seja derramada lá, Senhor. Que, Senhor, abençoe as empresas, abençoe os lugares, abençoe os empresários, abençoe os trabalhadores, abençoe, meu Pai, visita cada lugar e deixa lá a tua unção, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus, e eu libero essas palavras poderosas em nome de Jesus. Diga: eu creio, diga: eu recebo e tomo posse. Diga: eu tomo posse desta unção, a unção de transferência de riquezas para a minha vida. Eu creio que diante de mim nenhuma porta
ficará fechada, e tudo que é contra mim será convertido a meu favor, para a glória e a honra do nome do Senhor. Diga: os próximos meses, até o final desse ano, um mês será superior ao outro, cada mês melhor, cada mês mais abençoado. Eu vou fechar esse ano como o melhor ano da minha vida até então, em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.